Então, o ciclo das existências é basicamente o ciclo que todos os seres imperfeitos passam. Todos os seres imperfeitos, eles passam por esse ciclo. Como o próprio Hegel, ele já dizia, o ponto, a linha e o triângulo. E ela sempre começa com uma questão. Sempre tudo começa com questionamento. Depois do questionamento nós temos o aprofundamento. E depois do aprofundamento, o desapego. Depois do desapego, a depressão. E depois da depressão, a renovação. No meio de todo esse caminho, Hegel ele construiu o que chamam de Geist. Ou seja, o que ele pensou? Olha a lógica dele. Já que a gente vai passar pela linha de desapego e depressão, o que a gente faz? A gente faz com que todos os valores morais sejam destruídos. Aí assim vai ser mais rápido a linha do desapego, mais rápido a depressão e a renovação vai chegar mais rápido e a gente vai evoluir mais rápido. Essa era a ideia de Hegel. Ele achava que se ele forçasse o desapego aos valores morais, esse tipo de coisa, mais rápido seria a depressão e mais rápido a renovação viria. E assim a sociedade evoluiria mais rápido. Aquela ideia, sabe aquela ideia daquele bicho lá, gênios? Super gênio você, cara. Puta que pariu. É isso daí que Hegel pensou quando viu isso. E não é só agora eu pergunto pra você, é só o Hegel que viu isso daí? Não. Existem muitas pessoas que veem o ciclo das existências, mas só que do jeito delas, entendeu? Olavo vê, Hegel viu, a escola de Frankfurt viu, e também existem muitas outras pessoas. Todas essas pessoas que vêm 10, 20, 30 anos à frente dela, é porque ela consegue enxergar esse ciclo da existência aqui que eu tô falando pra vocês. Agora a minha pergunta é necessário esse ciclo desse jeito? Essa é a minha pergunta. E eu digo pra você que não é. Por que não é? Lembre-se no que eu falei na aula passada sobre Heráclito, de que ele falou, já começou errado. E eu não vou nem fazer ler porque já começou errado essa bosta. Exatamente. A humanidade, ela começou com parâmetros errados. Já começou uma bosta, praticamente. Mas não fiquem tristes, porque ainda tem jeito, tá? É mais difícil hoje em dia? Só que ainda tem jeito. Enfim, o ciclo, como era para ser feito, como era para ser planejado, não é? Porque Hegel, quando ele fez a histórica dialética, ele só viu desgraça e depressão depois que passa do desapego, entendeu? Só que o desapego, ele não é necessário. Foi a humanidade que escolheu esse caminho. Enfim, o caminho certo que a gente devia ter tomado é o caminho da questão, o aprofundamento e a reflexão. Só que a reflexão, meus caros colegas, ela depende de cada um. E como eu já falei anteriormente no vídeo sobre a individualização da alma, se pautou pelo coletivismo desde o início da humanidade, a gente se pautou pelo coletivismo, quando a gente aceitou um pajé mandar nas nossas ideias, quando a gente aceitou um Estado, a gente já afundou tudo, já afundeu com tudo, cara, quando começou a pensar nisso. Porque a reflexão depende de cada um, e a gente fez com que outras pessoas pensassem pela gente. Daí já começou tudo a dar errado. Foi daí que começou a surgir a linha de desapego e a linha de depressão que Hegel tanto viu, pois elas não eram necessárias, foram as nossas escolhas de passar a responsabilidade para outros. Então da reflexão é que viria a renovação, sem necessariamente passar pelo desapego e pela depressão. Ou seja, foram escolhas, meus caros colegas, que a gente tomou. E agora a gente paga por essas escolhas. Agora, não venha dizer que isso foi culpa de Deus, como geralmente é fácil as pessoas dizerem, isso foi culpa de Deus. Não foi culpa de Deus. Foi nossa culpa. Nós escolhemos assim. Assim como todo mundo fala. Foi culpa de Deus. Por que Deus faz pobreza? Por que tem pobreza lá na África? Por que tem acidentes? Por que aviões caem? A minha resposta para isso é muito simples sobre essa questão. São 3 questionamentos que eu faço. Foi Deus que inventou o ditador? Foi Deus que inventou o carro?
principalmente o carro veloz? E foi Deus que inventou o avião? Se você vê essas 3 perguntas, quem foi que fez foi o homem. Então a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa está dentro do homem, mas só que ele quer botar a culpa em algo que está fora dele, como sempre. Enfim. O ciclo, agora que eu falei sobre o ciclo da existência, vou falar sobre a tábua dos contrários. A tábua dos contrários foi a maneira lógica deles falarem sobre a criação de todas as coisas. Aí eles falavam que primeiro o ilimitado foi o primeiro contrário que existiu, depois o ímpar e o par, depois o e o múltiplo, depois direita e esquerda, depois o macho e fêmea, depois o parado e o movimento, depois o reto e o curvo, depois a luz e as trevas, depois o bom e o mal, e depois o quadrado e o retângulo. Essa é a forma lógica que eles tentaram desenvolver sobre todo o contrário. Então nós vimos que os números, eles são preenchidos, né? Por exemplo, não existia 0, tá? Só para contar para vocês, mas existia o vazio. E o vazio, ele era preenchido pelo número, ou seja, antes de você pensar em algo, ele não existia. Algo que para Parmênides é incompreensível. Para Parmênides não pode existir esse negócio de vazio. Então, eles passavam isso, e também eles colocaram as figuras geométricas como representação dos elementos, como por exemplo, o cubo era a terra, o fogo era a pirâmide, o ar era o otodraedro e a água era o icosaedro. Cada um tinha sua especificidade. E o cosmo, para eles, era basicamente a ordem das coisas. Então vamos continuar. Cosmo, segundo os pitagóricos, é a ordem e é um acordo entre o ilimitado e o limitado. E toda a ordem, ela é expressa através da lógica. Outro detalhe. Os pitagóricos, eles acreditavam na metempsicose. A metempsicose é as sucessivas reencarnações. Eles acreditavam que isso purificava a alma. E aqui também vê-se o orfismo novamente, com a questão da culpa original. E também ele aceitava também que as pessoas podiam se transformar também em encarnações de animais. Animais, eles são seres, eles estão aqui na condição de seres auxiliares. Condição de ser auxiliar não significa que ele é assim para sempre. Existem dimensões próprias para eles, que eles não são auxiliares. Mas só que nós, quer dizer, a raça, o ser humano, possui mais arbitrariedade do que eles. E essa arbitrariedade é muito mais responsabilidades. Mas agora, a gente virar animal, daqui como a gente tá, é meio impossível. Quebra as leis, quebra a lógica, isso. Agora vamos continuar. Então, a purificação dele era feita através da ciência, que era o mistério máximo, e o rígido comportamento moral. Ou seja, essas leis de purificação existem até hoje. E se iniciou-se aqui. E deu-se como um requisito para a comunhão com a divindade. Todos esses aparatos, conhecer a ciência, o comportamento rígido, entravam em comunhão com a divindade através disso. Bom, o que eu acho sobre isso não é nenhum mistério, porque comunhão com a divindade todos nós já temos. Só pelo fato de termos sido gerados pela divindade, nós já estamos em comunhão com ela. E essa comunhão é independente de qualquer religião. Mas agora, porém, todavia, para o aperfeiçoamento de si próprio, é diferente de entrar em comunhão. Ou seja, não existem intermédios para existir comunhão entre a divindade, porque essa comunhão ela já existe, já pré-existe. Mas agora existem maneiras de aperfeiçoamento
E muitos dos filósofos antigos gregos, eles acreditavam que essa ligação era só feita se você fizesse tal coisa. Então, por exemplo, o comportamento rígido deixa você no caminho da divindade, ou seja, como alguns dizem, o caminho de Deus. Você precisa entrar dentro das leis de Deus, do caminho de Deus, para estar junto com Ele. Enquanto o que você precisa fazer é simplesmente se depurar. E a depuração, ela vem com bastante prática dos ensinamentos já feitos. Também aqui foi criado o Bios Theoreticus, um projeto do que eles chamam de vida contemplativa. A vida contemplativa, que é a busca da verdade e o bem pelo conhecimento. A busca pelo bem e a busca da verdade. Isso seria a vida contemplativa. Não é aquilo de você viver na bobeira. Basicamente é isso. Sete era considerado Deus, aquilo que não gera nem é gerado. Ele também era identificado como a justiça e a harmonia suprema. E só no final que teve a escorregada deles não conseguirem descrever o porquê da alma e fizeram um monte de coisa lá estranha pra cacete sobre alma sensível e alma demônio, como se essas pessoas tivessem duas almas. Uma alma de expiação e uma que é boa. E ficou meio estranho, ficou meio sem conseguir explicar direito. Eles pegaram muito da teoria da alma demônio, que não era deles, e ficou uma bagunça. Então ficou meio estranho o finalzinho sobre eles. Mas, por fim, é isso. Basicamente, sobre os pitagóricos é só isso. Então, a gente terminou o vídeo até hoje e até a próxima.